Quando eu digo barulhos na ATM, eu falo estalos, criptações, na verdade é uma cartilagem chamada de disco articular que está fora da sua posição. Isso significa dizer que esse disco que deveria estar numa posição correta, ele acaba saindo da sua posição e quando o paciente abre a boca, ele se reposiciona. Abre a boca, ele se reposiciona, são os verdadeiros estalos que acontecem na hora da abertura e esse disco é capturado. E as criptações? Quando a anatomia desse disco já está bastante alterada, por conta também a gente põe a importância muito grande a essa pressão exagerada que a articulação recebe por conta, por exemplo, de um apertamento dental ou de um bruxismo, e esse disco pode sofrer não somente um tipo de variação, porque na verdade eu tenho a fossa, que é a base do crânio, tenho a cabeça da mandíbula e tenho o disco articular. E o disco está no meio de duas estruturas sólidas e disco, acaba sofrendo variação na sua anatomia, ou se deformando para cair para frente, ou fazendo outros tipos de deformação que dão diversos tipos de barulhos, dentre eles a criptação, o amassamento. Isso nada mais é do que uma situação irregular. Observe esse barulho. Outra vez. De novo. Ok. De novo. E o que dizer a respeito de tudo isso para a mãe dessa criança? Não tem tratamento? Eu não sei tratar isso? A pessoa pode perguntar assim, mas puxa, doutor, o senhor não é responsável pelo ciclo mastigatório que o senhor trata e o senhor não trata a ATM? Não, eu não trato. Talvez você esteja perdendo um filão muito importante na tua clínica, porque não é de difícil tratamento. Nós vamos falar isso em outras oportunidades, mas nós não podemos desmerecer qualquer tipo de situação, inclusive em crianças como essas. Existe um tratamento, não é placa de silicone, qualquer coisa do gênero. Nós vamos falar posteriormente a respeito do tratamento de tudo isso. E quando normalmente a gente faz um movimento de abertura, como você viu nessa paciente, nós temos uma situação onde por conta do disco estar alterado e desposicionado, na hora de nós fazermos a abertura, é óbvio que quando eu tenho uma situação de normalidade, os dois côndilos vêm para frente e fazem um movimento normal. Mas e quando eu tenho situações irregulares como essa, observe o desvio. E às vezes, na grande maioria das vezes, eu diria que os pacientes fazem grandes desvios para conseguir capturar a mandíbula, joga bem a mandíbula para um lado e para o outro para tentar capturar. Eu duvido que você nunca viu ou ouviu falar dos estalos. Eu diria que é quase que hoje, nos dias de hoje, é humanamente impossível você dizer que não encontrou com uma pessoa que faz um estalo na articulação, que sente dores na região da ATM, que sente dores de cabeça. E quando isso cada vez está se complicando mais, pode chegar a uma limitação de abertura, que é o quê? O paciente querendo, por conta dessa hiperatividade, os músculos entram em grande tonicidade que impede, que faz um encurtamento muscular e o paciente não consegue, impede a abertura da boca porque os músculos é como se tivessem intrismos, é como se ele estivesse tentando usar umas palavras mais simples para que se possa entender, é como se estivesse com cãibra e a pessoa não consegue abrir a boca. É óbvio que em explicações mais definidas a respeito de tudo isso, a gente sabe quais são as fases até chegar a isso. Uma outra causa para a limitação da abertura bucal talvez não seja somente por conta de uma hiperatividade de músculos encurtados, não. Pode ser por conta do fato de eu ter simplesmente um disco anteriorizado e na hora de simplesmente abrir a boca, esse disco não se reposiciona. E como ele não se reposiciona e não faz mais estalos, ele impede a cabeça da mandíbula de vir para frente. E por conta disso, o paciente não consegue mais o quê? Abrir a boca. Então nós temos aí uma limitação de abertura, porque não só eu tenho uma hiperatividade muscular, mas também eu posso ter
um disco anteriorizado e que não se reposiciona.